noite de festa. Nós estamos aqui reunidos para nós fazermos uma festa. Afinal, celebrai. Nós somos chamados a celebrar a vida, celebrar a Cristo, celebrar a graça. E hoje, a convocação do Senhor para mim e para você, para nós celebrarmos a ressurreição. Celebrai a ressurreição. Nós temos um Deus que continua vivo e a questão é essa. Ele é vivo, Ele está aqui, e porque Ele está aqui, Ele é o único que pode mudar toda a sentença, todo o quadro, que pode transformar toda a alegria, e eu tenho certeza, nessa noite, Ele quer transformar as nossas vidas, quer mudar os nossos corações. E se você está com a sua Bíblia, abra na carta aos Filipenses, capítulo de número 3, versículos 7 ao 14. Nós precisamos celebrar com entendimento. Precisamos celebrar com entendimento. Então vamos celebrar a ressurreição? Então vamos falar sobre ela? Vamos conversar sobre a ressurreição? E assim, entre tantas, e a Bíblia é repleta de muitos, mas muitos textos que relatam, fortalecem esse princípio, a base da nossa fé, a ressurreição. Mas entre tantos, nós vamos começar com esse texto do apóstolo Paulo, que se nós olharmos para a Bíblia, talvez ninguém entendeu o poder da ressurreição quanto esse homem. E ninguém escreveu tanto sobre a ressurreição quanto esse homem. Então, Deus colocou no meu coração de nós estarmos lendo um texto que ele fala sobre esse poder, sobre o poder da ressurreição, e quiçá nós possamos nessa noite ter um pouquinho mais da revelação do Senhor e bastante do poder dessa ressurreição em nossa vida. Diga assim: eu quero o poder da ressurreição na minha vida. Sabe, igreja, a verdade é que glória a Deus, a verdade é que isso que nós vamos falar é um dos princípios mais poderosos da nossa vida. Muitas pessoas, preste atenção no que eu quero falar para você, e receba no seu coração e reflita sobre isso. Muitas pessoas conhecem o Jesus Cristo, andam com Jesus Cristo, mas não conhecem o poder da ressurreição. E por isso eu acho tão importante, nessa noite que nós estamos celebrando, porque na realidade, gente, é maravilhoso. Hoje nós estamos celebrando a única festa que o Senhor falou para nós continuarmos comemorando. Todas as festas eram apenas uma indicação ao sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição. E no último instante com o Senhor, Ele deu uma ordem: fazer isso em memória de mim. Então, princípio que nós temos que colocar na nossa vida: se há uma festa que eu não posso perder e que eu tenho que dar sentido na minha vida, é a festa do memorial de Cristo, a ceia do Senhor. Ou talvez nós pensarmos, porque ela é a nossa Páscoa, essa é a festa. Então, se nós estamos falando de celebração, e é isso que nós estamos falando, já falamos sobre celebrar a graça. Semana passada nós fomos edificados, onde o Gabriel ministrou sobre celebrar a Cristo e realmente entronizou Jesus Cristo nesse lugar. E hoje nós estamos falando sobre o poder da ressurreição. Nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. E nós temos que ter entendimento. Porque essa é a grande chave da vida. Vamos lá, vamos ler. Filipenses 3, do 7 até o 14, nós vamos estar lendo. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Todavia, Paulo falando: o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor, do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, para quem decidi, ai meu Deus, é lindo, para quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo por minha justiça,
que procede da lei, mas sim o que é outorgado por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo, para conhecer o poder da sua ressurreição e participação nos seus sofrimentos, e identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela eu estar presente. Não que já tenha alcançado tudo isso, ou que eu seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, ao fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós clamamos ao Senhor, Pai. Queremos entender o poder da ressurreição e, assim entendendo, viver a partir desta marca na nossa vida. Que a única ferida que esteja no nosso coração seja a ferida da cruz, a ferida para os nossos pecados e pelos pecados daqueles que o Senhor tem a salvar. E somente uma igreja que entende o poder da ressurreição, ela consegue viver essa verdade. Pai, eu clamo que Teu Espírito Santo se revele em nosso coração nesta noite, e que o poder da ressurreição possa trazer transformação em nossas vidas, possa abrir os nossos olhos e nos fazer voltar para o lugar de onde nunca podemos sair, no centro da Tua vontade, no propósito do Senhor. É minha oração, no nome de Jesus Cristo. Igreja do Senhor, a ressurreição é, talvez, para muitos, o maior engano do mundo. A maior enganação do mundo, para aqueles que olham as coisas naturais, para aqueles que olham as coisas desse sistema. A ressurreição é a maior das enganações. Ou ela é o maior poder na vida daquele que entende o poder de Deus e quem é Jesus Cristo. Nós, Igreja do Senhor, estamos desse outro lado. Nós somos aqueles que entendem que a ressurreição é o maior poder de Deus nas nossas vidas, o maior poder de transformação nas nossas vidas. Então nós podemos dizer que quem entende, grave isso no seu coração, e eu quero falar, o que Deus coloca no meu coração é trazer essa ideia. Quem entende o poder da ressurreição, jamais será triste, sempre terá motivo para celebrar. Quando perdemos o motivo da celebração, é porque esquecemos ou não sabemos, não temos revelado o poder da ressurreição. Se esse poder, ele é manifestado em minha vida, ainda que triste, parece estranho o que eu quero falar, ainda que em situações que realmente entristecem a nossa carne, nós vamos continuar tendo motivos para celebrar. Afinal, cantamos, declaramos, não caminhamos pelo que vemos. Eu acrescentaria, nem pelo que sentimos. O que move a igreja, o que move a minha vida, é aquilo que nós cremos. Nós cremos que Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E porque Ele vive, temor não há. Porque Ele vive, Ele está aqui neste lugar. Porque Ele vive, cada segundo da minha vida é uma oportunidade de ter um encontro com Ele. Porque Ele está em todo lugar, buscando um coração a se manifestar, buscando um coração para habitar. Ele está a todo tempo querendo mostrar o poder da ressurreição na nossa vida. Então, trazer entendimento é importante.
Quero ser o mais breve possível, mas quero trazer o máximo de entendimento que nós pudermos fornecer nessa noite sobre esse tema, sobre a ressurreição. A vida do cristão, a nossa fé, nós temos 4 pilares que nós podemos dizer que, se nós desviarmos desses pilares, a nossa fé começa a ser uma fé vacilante. Primeiro pilar, nós cremos na encarnação de Jesus Cristo, que Ele veio como homem. Que Ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou de si mesmo, encarnou. Como João capítulo 1 declara, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós cremos, o Cristo que nós servimos, Ele não é um Deus que veio em espírito vencer a cruz. Ele é um Deus que veio em carne, que sofreu todas as nossas dores, porque Ele veio como homem. E a segunda é justamente esse memorial que nós fazemos da morte de Cristo. Nós acreditamos que Cristo morreu na morte de Jesus, como está em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4. E que foi sepultado, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Se nós não cremos nessa verdade, a nossa fé, ela é em vão. Porque essa é a verdade, a morte voluntária de Jesus é a morte de substituição da morte que era para mim. E se eu não acredito, eu vou para essa morte. Se eu não acredito na morte de Jesus Cristo, em substituição ou no meu lugar, eu ainda estou seguindo a um caminho da cruz. E porque Ele morreu, e porque eu creio nisso, eu tenho segurança de que aquilo que era para mim, Ele tomou, e aquilo que Ele me dá, eu tomo posse na minha vida. E nós cremos também, aquilo que nós vamos fortalecer no dia de hoje, terceiro ponto é a ressurreição dos mortos, que inicia através de Jesus. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 4, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo e também nós cremos que Ele voltará. Ele voltará para consumar todas as coisas, e a igreja a todo tempo se adorna e se prepara para esse momento, para a volta do Senhor. Diga: Maranata, ora vem Jesus. Maranata, ora vem Jesus deve ser um desejo no nosso coração a todo tempo. Todo tempo nós devemos pensar nisso. Então, quando nós temos esses princípios, nós conseguimos entender que a verdade é tudo, absolutamente tudo, é Jesus. Ele veio em carne, Ele, Jesus, morreu, Ele, Jesus, ressuscitou, Ele, Jesus, voltará a buscar a sua igreja. Romanos 11, 36, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Logo, minha vida é para Ele, logo o poder da ressurreição dele está na minha vida, logo não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Esse é o poder da ressurreição. Então, celebremos a ressurreição, mas se isso não for uma verdade na nossa vida, desculpa a verdade bíblica para a nossa vida, se nós não cremos na verdade da ressurreição, nós que frequentamos igreja, que fazemos tantas coisas, nós somos os mais miseráveis. Se a ressurreição de Cristo não é a verdade, a nossa fé, ela é em vão. Porque Ele é o centro de todas as coisas. E muitas vezes, gente, passamos por misérias, porque não temos isso claro na nossa mente. Essa verdade expressa no nosso coração. Porque se Cristo não morreu, ou se Cristo não ressuscitou, sem chance para você de ressurreição. Se Ele não venceu a morte, sabe o que te espera? A morte. Mas nós cremos que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E só para fortalecimento daquilo que eu estou falando, se isso não, 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, ele fala assim, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou.
E se Cristo não ressuscitou, logo nossa fé, ela é vã, nossa pregação, ela é vã. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo também estão tudo perdido. E se esperarmos em Cristo, esse texto precisa estar no nosso coração, gente. Precisa estar no seu coração. Se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis que todos os homens. Um crente que vive uma vida com a expectativa deste mundo, desculpe eu te falar, você é pior do que o incrédulo. Se toda a sua pauta, toda a sua vida, toda a sua agenda é apenas, e eu estou falando para quem nasceu de novo, é apenas a agenda desse sistema, os sentimentos desse sistema, os sentimentos da sua carne, da sua vontade, me desculpa, a palavra fala que você é mais miserável do que o ímpio, porque o ímpio não acredita, e ele é ímpio. Mas nós que declaramos que nascemos de novo, nós declaramos uma fé, e essa fé, ela é convertida em atitude, ela é convertida no meu dia a dia, naquilo que eu pratico, nas minhas ações. E se essa verdade, ela não é alimentada na nossa mente, nós somos os mais miseráveis. E quer que eu fale a bem da verdade? A pior coisa é um crente que não sabe e não tem revelado o poder da ressurreição. Sabe por quê? Porque ele vai viver frustrado o tempo todo. Frustração é o que nos espera. Porque, de verdade, gente, fora a presença do Espírito Santo e aquilo que Deus tem na nossa fé, daquilo que nós acreditamos, ser crente não é tão gostosinho assim. Se olhar para as coisas desse sistema, é só sacrifício, é só sofrimento. Não é para quem olha para a grande esperança da ressurreição. Para quem olha para a esperança, isso tudo é maravilha de nós podermos sofrer e ter dignidade de sofrer por causa do reino de Deus. Mas se a esperança não está no céu, se a esperança está no seu próximo carro, na sua próxima casa, na sua próxima empresa, na sua riqueza, nas bênçãos, prosperidade, Senhor, prosperidade, 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 me perdoe a minha franqueza, você é o mais miserável, que talvez a única coisa que você pode ter nessa vida é dinheiro. Porque aqueles que conhecem o poder da ressurreição sabem onde está a riqueza, sabem onde está o maior tesouro. O nosso maior tesouro está naquele que ressuscitou e que vive e que está sobre nós. Ele vive! Diga, Ele vive! Ele vive. Por isso é tão bom nós falarmos sobre isso, quando num tema como esse, nós estamos falando sobre celebração, porque é essa a celebração. É a celebração, nós não estamos celebrando um Deus morto. Nós não estamos celebrando um túmulo onde o nosso Deus, onde o nosso Senhor, onde o nosso dono de tudo, aquele que nos ensinou tudo, está lá no túmulo. Nós estamos celebrando porque o túmulo está vazio. Se Ele não está no túmulo, Ele está aqui. Ele vive, Ele está na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em todos os lugares Ele está, porque Ele vive. E é por isso que nós celebramos, por isso que essa é a razão da nossa fé. Jesus Cristo venceu a morte. A morte, então eu não sou mais escravo dela. Ei! João capítulo 5, versículo 24. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Não é terá, tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Não entrará em condenação por quê? Porque Ele levou por nós. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois Ele passou da morte para a vida.
Quem crê em Jesus Cristo aqui, diga: eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Essa é a razão da nossa fé. Eu creio nele, mas eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele está vivo. Não é simplesmente sabe aquela coisa, ai meu Deus, que está lá no céu. Não, ele está aqui. Ele está aqui, ele está entre nós. E uma noite como essa, nós temos maior convicção, porque ele falou: eu estarei com vocês. Ele está aqui neste lugar. Ele é o Senhor da igreja, ele é o santo da mesa. Nós falamos Santa Ceia, mas na realidade o único santo é Ele, a ceia do Senhor, porque Ele é santo. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E a ressurreição de Jesus Cristo, nós não podemos olhar a ressurreição de Jesus Cristo como a ressurreição de Lázaro e outras pessoas que foram ressuscitadas, e às vezes nós queremos uma vida dessa forma, do tipo: eu não posso morrer, não pode acontecer, não pode perder. Gente, todos vão passar pela morte, salvo aqueles que vão ser arrebatados, e eu creio nisso. É minha oração que eu seja arrebatado. Porém, a morte é uma realidade, a morte física. Se ele ressuscita, como ressuscitou Lázaro, Lázaro ressuscitou, porém, eu não sei quando, os relatos não dizem, mas pastor Tess, certamente Lázaro morreu de novo, né? Ele precisava de uma nova ressurreição. Pois é, essa ressurreição é a ressurreição para a vida eterna. Essa ressurreição é a ressurreição para transformar o nosso corpo em um corpo glorificado, para estarmos com Ele eternamente. Essa é a nossa esperança, e esse é o poder de Deus na nossa vida, é o poder que nos transforma. E como eu falei, igreja, nós precisamos trazer a razão dessa fé, desse entendimento, porque é esse poder da ressurreição que abre os nossos olhos, que nos faz enxergar a realidade da vida e a realidade de Deus. Muitos, não poucos, não enxergam nada além do natural, porque talvez até conhecem a Cristo, mas não conhecem o poder da ressurreição, do Cristo ressurreto. E Paulo, quando ele está falando dessa ressurreição, ele está falando justamente de um poder que há nela, que há um poder nessa ressurreição. Há um poder nessa revelação na nossa vida. Há um poder que nos transforma e nos muda. Mas esse é um poder revelado nos nossos corações, e nós devemos orar. Nossa oração: Senhor, revela esse poder. Cara, feche seus olhos por um instantezinho. Feche seus olhos, e a sua oração é só essa: Senhor, revela esse poder. Revela esse poder na minha vida. Revela esse poder na minha casa. Revela esse poder no meu casamento. Revela esse poder na minha família. Revela esse poder no meio da igreja. Senhor, revela esse poder. É esse o poder. Eu estou caminhando para aquilo que o Senhor tem colocado, para dividir com a igreja. Como eu falei, não dá para a gente trazer tudo aquilo que significa essa ressurreição, mas pensando nesse entendimento que a revelação abre os nossos olhos, nós podemos ver que após a morte de Jesus, a sexta-feira santa é marcada, a sexta-feira da crucificação é marcada pela tristeza, pela angústia. Várias pessoas que conheceram a Jesus, que andaram com Jesus, que colocaram sua expectativa totalmente em Jesus, tiveram que passar pelo momento mais triste da vida deles. A esperança se foi, pastor. Ele que eu esperava que iria resolver todos os meus problemas, e agora eu estou aqui angustiado porque ele morreu. Dentre essas pessoas, 2 de seus discípulos um dia estavam caminhando frustrados, tristes, entristecidos. Andaram com Jesus, conheceram, viram seus milagres, viram seu poder, se alegraram pela tua presença, tiveram a esperança, porém não suportaram a decepção de vê-lo sendo crucificado, e por não suportar a adversidade, por não entender e não crer naquilo que ele tinha prometido, voltaram e quiseram voltar para a sua vida normal. Sabe, talvez como alguém que pode estar aqui nesta noite, que talvez conheceu Cristo, que viu a sua glória, conheceu-o
realmente na sua manifestação, através da sua palavra, por alguma coisa, mas que não conseguiu lidar com a sexta-feira da crucificação, que pode ser colocado para cada um de nós, com aquele momento de tristeza, com a frustração, com a decepção de alguém que você amou, que você quis, com a decepção de uma igreja, de um pastor, de um ministério, de um marido, a decepção de uma esposa, a decepção de alguém que você confiou, e de repente você se depara com a frustração, e aí você fala, não, nem Jesus Cristo pôde resolver o meu problema. Eu não sei se tem alguém aqui assim. Eu diria, quem nunca? De verdade, quem nunca? Quem nunca na vida teve esse sentimento, meu problema nem Jesus Cristo resolve. Meu problema é muito maior do que tudo. Então esses dois discípulos estavam com essa decepção, e por causa dessa decepção agora eles voltam num caminho para a sua vida normal, sua vida cotidiana, voltam para Emaús. Só que no caminho, aquele que um dia teve com eles, aquele que prometeu para eles, nesse caminho, ele mesmo marcou o encontro, e talvez essa noite possa ser esse encontro na nossa vida. Ele marcou o encontro justamente para lembrar, ei, tudo aquilo que eu falei era verdade, tudo aquilo que os seus irmãos falaram é verdade, mas quando nós estamos apenas no caminho da tristeza, da decepção, da angústia, ou até no caminho apenas do Cristo, que é apenas o meu super-herói diante das circunstâncias, muitas vezes nós não conseguimos mais enxergar a Cristo, ainda que Ele apareça andando no caminho. Esses dois, Cristo começa uma conversa com ele, mas eles não conhecem mais a Cristo. Eles não conseguem mais ouvir a voz de Cristo, eles não conseguem mais entender que Ele está do lado. Por quê? Porque a frustração, ou a sexta-feira, quem paralisa na sexta-feira, não consegue acreditar que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e não consegue viver o poder da ressurreição. E o que eu quero é que nós possamos entender um poder na ressurreição que abre os nossos olhos, que nos faz entender realmente. Há muitas pessoas que conhecem o Cristo, mas não conhecem o Cristo ressurreto, ou que não vive como se Ele tivesse ressuscitado. Quando nós estamos assim, as palavras não penetram mais no coração, pastor. Ainda que seja a palavra mais linda, mais bem preparada, mais bem elaborada, ela não penetra mais no coração. E foi assim com esses. Jesus Cristo falando com eles, mas a palavra não mais penetrava no seu coração. Quando nós estamos assim, com os olhos fechados, os testemunhos dos meus irmãos, dos irmãos, já não estão mais funcionando. Eles falaram para Jesus Cristo, é bem verdade que alguns irmãos falaram que encontraram com Ele. É bem verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio. Mas olha a dor que eu estou passando. Olha a frustração que eu estou. Eu não consigo mais enxergar a ressurreição. Eu não consigo mais chegar a uma possibilidade na minha vida. Quando nós estamos assim, nós fugimos do chamado. Saímos do lugar do chamado, do lugar do propósito, porque agora não é mais o Cristo que ressuscitou, é apenas uma história na minha vida. Quantas pessoas, gente, viveram uma história com Jesus Cristo, mas por não cultivar na sua mente que a história é muito maior do que uma história de alguém, mas é algo vivo, paralisaram na jornada, entregaram seus barcos, deixaram de seguir e voltaram para o caminho do normal. Não, vou voltar para a minha vida normal. Bem que eu tentei, eu não sei se de repente tem alguém que está aqui dessa forma. Bem que eu tentei servir a Cristo, bem que eu tentei ir para essa igreja, bem que eu tentei ser crente, mas a esperança se foi. Mas eu acredito que o poder da ressurreição está aqui para nos trazer nova vida, para abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar e sair desse lugar de fugir. Ei, olha aqui para mim, cada um de vocês.
pelo amor do Cristo que vive, que está aqui, não deixe sua história acabar na sexta-feira. Não deixe a sua história acabar na sexta-feira. Se levanta. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou e Ele vive. Ele marcou um encontro com você aqui nesta noite. Ele marcou um encontro justamente para abrir os nossos olhos e fazer-nos enxergar que há algo muito maior. É essa ressurreição que transforma toda a tristeza em alegria. É essa ressurreição que muda tudo no nosso sentido. É essa ressurreição que dá sentido para você estar aqui. É essa ressurreição que te faz celebrar, ainda que está passando por um momento de dificuldade, te faz celebrar. É essa ressurreição que te dá força para viver com os seus irmãos. É essa ressurreição que te faz e você suportar para uma nova vida. É essa ressurreição que quer trazer o vinho novo para o seu casamento, para a sua família. É essa ressurreição que transforma o nosso coração e nos dá um sentimento novo. Acabou o amor, Deus dá um sentimento novo. Não existe poder de ressurreição sem um caminho de morte. Talvez o seu sentimento nesta noite é: eu estou no lugar de morte. Se levanta, porque a ressurreição é apenas para aquele que morre. Para aquele que morreu. Antes da ressurreição há uma cruz. Antes da cruz há um Getsemane. Mas tudo, talvez o seu lugar hoje é o Getsemane, mas é apenas a indicação que talvez tenha uma cruz lá na frente. Mas a cruz é o símbolo. Ele venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu por nós, Ele venceu por nossas vidas e nos chama para este lugar. É hora de nos levantarmos. É hora de nos levantarmos, igreja. É hora de levantarmos, abrir o nosso coração, porque é nesse encontro que Ele se revela a esses dois discípulos. É nesse encontro que de uma forma amorosa, carinhosa, Ele se revela. Ele não se revela com um sermão. Ele não se revela falando: você é fraco na fé, eu falei e você não acreditou. Um monte de vezes eu falei e você não acreditou. Ele se revela de um modo carinhoso, se achegando perto, te chamando para um relacionamento, te chamando para a intimidade e seguindo no seu caminho. Oh meu Deus, isso é maravilhoso. O seu caminho está todo torto, está todo contrário à vontade dele, mas nesse caminho ele te encontra. Nesse caminho ele começa a falar para você. Nesse caminho ele começa a voltar à revelação, a lembrar quem você é, a lembrar das promessas que Ele fez. É nesse caminho que Ele lembra toda a história que Ele construiu, revelando a palavra de Deus. É nesse caminho que o coração começa a arder desses discípulos. Começa a arder. O que está acontecendo comigo? Meu coração está ardendo. O que está acontecendo? Era o poder da ressurreição chegando na vida deles e chegando na sua vida. Talvez o seu coração nessa noite está ardendo, cheio, você não está entendendo. Ei, é o poder da ressurreição que está chegando na sua vida, que está querendo mudar, está querendo abrir os seus olhos, que está querendo fazer tudo novo, que está querendo te tirar da sexta-feira santa e te levar para o lugar realmente da ressurreição. É esse lugar que o Senhor nos chama, gente. É para esse lugar que Ele nos chama, gente. Feche seus olhos por um instante. Ministério de Louvor, se puder vir aqui. Feche seus olhos. Eu quero pedir, se você puder, se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu vou pedir para você estar com seus olhos fechados, porque nós não vamos ver Jesus Cristo aqui com os nossos olhos naturais, mas nós vamos senti-lo no nosso coração. E a minha oração nesta noite é: o Senhor nos encontra nesse caminho. O Senhor encontra esta vida, Pai, que talvez adentra neste lugar frustrado, entristecido. O Senhor encontra essa vida que talvez voltou para trás, abandonou o arado, deixou o lugar de devoção, o lugar de te servir, o lugar do propósito, e por estar triste, traz. Mas Senhor, nesta noite, Pai, nós clamamos o Teu poder, o poder da ressurreição na nossa vida. Encontra essa vida nessa angústia, nessa tristeza,
encontra esta vida. E assim como o Senhor encontrou aqueles discípulos, o coração deles ferveu, o coração deles estava ali sem saber o que estava acontecendo, e um olha para o outro, o nosso coração estava fervendo. Você sentiu o que eu senti? É apenas a presença do Cristo que ressuscitou, te chamando, te movendo e te falando: volta para o lugar aonde você nunca deveria ter saído. É o Senhor falando para você: ei, eu tenho um encontro com você, e não é na multidão. Eu tenho um encontro com você agora no seu coração. Quem vai abrir o coração para que possa ter essa revelação do Espírito Santo aqui nesta noite? Ele está aqui. O Senhor se revela, Pai. Se revela nesta vida, Senhor. Se há alguém neste lugar que talvez por uma tristeza, uma frustração, perdeu o olhar para a ressurreição e paralisou o olhar para a sexta-feira, para a morte, no nome de Jesus, no nome de Jesus, coloca vida neste coração. Nós queremos viver esse poder, Pai. Queremos o encontrar. Queremos o encontrar. Coloque a mão sobre o seu coração. E apenas se preocupe em encontrar com Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Aleluia. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso. No nome de Jesus. Aleluia. Vem com teu poder de ressurreição nesse lugar, Pai. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou lá em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Está na... Meu Deus, diga! Ele sabe
nossos olhos se abrem, reconhecendo quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Nós reconhecemos, Pai. Reconhecemos. Diga, diga. Quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Meu Deus. Queimam de amor. Diga. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar, Senhor. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, meu Deus, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de conhecermos quem tu és e reconhecemos quem tu és. Tome o lugar de conhecermos quem tu és. Tome o lugar de conhecer. Esse lado aqui, ó. Tome o lugar. Tome o lugar. E reconhecer. Tome o lugar. Quem tu és. E reconhecermos quem tu és. E reconhecemos, vamos lá desse lado. E reconhecermos quem tu és. Só a igreja. Diga. Agora diga, vai, declara isso. Vai, vai, vai. Ei. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Diga sozinho. E reconhecemos quem tu és. E reconhecemos quem tu és. Aleluia. 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 É esse poder. É esse poder, igreja. É esse poder. Eu tenho liberdade para dizer: todas as nossas frustrações, todas, é a revelação de que a ressurreição não está revelada na nossa vida. Nossa, pastor, é muito duro. É. E é por isso que nós somos chamados para esse lugar. Para esse lugar de intimidade, de proximidade. É por isso, certamente por isso que ele falou: fazer isso em memória de mim. Muitos, e que o Senhor possa se revelar na nossa vida nessa verdade. Muitos esqueceram dessa verdade, que é no partir do pão que nós reconhecemos quem Ele é. É no partir do pão que nós lembramos tudo que Cristo fez por nós. É no partir do pão que nós absorvemos o poder da ressurreição e os nossos olhos são abertos e nós enxergamos o mundo não mais
não mais a partir de uma dor, de um sofrimento, de um vazio, de uma falta. Nós conseguimos enxergar o mundo a partir daquele que venceu a morte, ressuscitou e que vive e que está conosco. É esse lugar que nós não queremos sair. É desse lugar que Paulo, ele relata, ele falava: eu escolhi, eu decidi viver para isso, porque quando nós conhecemos o poder da ressurreição, toda a nossa vida é para manifestar esse poder onde quer que nós estejamos. Levante sua mão para o alto. Precisamos da manifestação dessa verdade. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele está aqui, Ele está no meio da igreja, Ele está na sua vida. Ei, aonde você pisa a planta dos seus pés, a ressurreição chegou. Ei, lá naquela empresa, onde todo o ambiente é morte, quando você chega entendendo o poder da ressurreição, a vida chegou. Aquela sentença de morte que foi chegada, você chegou, agora a ressurreição chegou. Ei, a nossa esperança não é mais uma esperança, é uma realidade, porque Ele vive, Ele ressuscitou. Ó morte, onde está o teu agrilhão? Nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do Deus que vive. Ele vive, Ele vive, Ele te chama para esse lugar de ressurreição. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e receber o poder da ressurreição na sua vida agora, recebendo uma nova vida, uma nova natureza, recebendo a perspectiva de que tudo será visto de um modo diferente, receber uma declaração: as coisas velhas se passaram, Deus quer fazer tudo novo, Ele quer colocar a vida. Tem alguém aqui na nave da igreja? Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, levante as suas mãos. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus nesta noite? Se o Espírito não queimou, se ele não está queimando o seu coração, está tudo bem, mas se ele está queimando e você está resistindo, não resista, não endureça o seu coração. Receba a melhor coisa. Tem alguém nessa noite? Senhor, no nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, e eu sei que o Teu poder está aqui neste lugar. Cuida de cada vida, Pai. Nós queremos ver o poder da ressurreição. Enquanto estivermos aqui, continua, Pai, com essa presença. No momento que o Senhor quer se revelar, se revela nos nossos corações, porque nós reconhecemos. Levante suas mãos. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos quem Tu és. Nós reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós reconhecemos que não somos nada sem o Senhor. Nós reconhecemos o poder da ressurreição. Nós reconhecemos, Pai. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Cura frustrações, Pai. Cura tristeza, Senhor Deus. Aleluia, Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Jesus. Pode tomar o seu assento.